diálogo com a Corregedoria. É mais um evento desse diálogo que já está no seu segundo ano de existência. E hoje nós temos uma palestra, um debate, uma conversa mais interessante até do que o nosso dia a dia, porque hoje nós vamos falar sobre o Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? Que é o guardião da memória judiciária de São Paulo. Esse nosso tema de hoje é muito interessante, porque a Corregedoria tem como preocupação dela a nossa formação também, né? Orientar, treinar, motivar os funcionários. E conhecer um pouco da nossa história é fundamental para a nossa vida, para entender a nossa vida, para entender as nossas dificuldades, para entender as oportunidades que a vida vem nos apresentando e a valorizar o nosso judiciário, né? Nós temos hoje a alegria de poder continuar com esse trabalho, que conta com o apoio da Pamages, sem o qual isso nada seria possível, dos funcionários da Pamages, que tanto nos ajudam nesse trabalho. E hoje nós vamos contar com a presença da Maria Cristina Maia de Castro, que é a coordenadora do Museu do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que veio também acompanhada do Bruno, que vai nos ajudar nesse trabalho de hoje. Então nós vamos começar sempre de um modo mais informal, e lembrando que nós estamos online pela internet, e esse vídeo depois vai ficar disponível no site da Pamages e também no site do Tribunal de Justiça. Tá? O próprio museu, acho que vai ter uma cópia desse nosso trabalho de hoje. Tá? O nosso museu é extremamente interessante e tem muita história para contar. Então eu vou passar a palavra para a Maria Cristina, para que ela nos conte como é que foi que surgiu essa ideia do museu, como é que ele se formou, de onde veio isso. Por favor. Bom, boa noite a todos. É um imenso prazer, não só para mim, mas para o desembargador Alexandre Moreira Germano, que é o nosso coordenador cultural, né, do museu. O Bruno, supervisor, a nossa equipe está aqui também nos apoiando. E eu quero agradecer à Corregedoria do Tribunal, porque talvez essa seja a primeira vez que o museu vai estar em foco, né, com a Corregedoria. E para nós isso é um momento bastante estimulante, porque eu creio que desde a sua criação, em 1994, né, e em 95, houve a instalação numa pequenina sala, mas não nem por isso menos importante. Essa sala hoje recebe o nome de Sala Desembargador Emeric Levay, que foi o nosso segundo coordenador, e nós tínhamos ali um aglomerado de objetos, ainda não coleções museológicas, posto que o primeiro coordenador do museu, que era o desembargador Prestes Barra, ele havia feito um apelo a juízes do interior que aquilo que eles entendessem por importante para recompor toda uma história do Estado de São Paulo viesse para o museu. Então, quando chegamos a essa segunda equipe do museu, após a aposentadoria do Dr. Prestes Barra, a Cecília Pini, que era a única funcionária do museu na sua instalação, nessa sala que serviu de dormitório aos jurados quando do funcionamento do primeiro tribunal do júri, nós ali deparamos com objetos como togas, como alguns processos, alguns atinentes até a época do Império, e alguns objetos da história do tribunal, dentre os quais identificamos uma coleção muito importante, que hoje ainda fica em destaque nessa sala, que são objetos da instalação do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 1874, ainda com o nome, né, de Tribunal da Relação de São Paulo e Paraná. Então, começamos, assim, a mergulhar, na realidade, no oceano. Eu confesso que, na época, para mim, tudo isso era muito novo. Eu estava chegando de um gabinete, um serviço mais administrativo, havia passado durante 7 anos em sala de audiência, um serviço totalmente técnico, e conhecia muito pouco da história. Então, eu acabei me apaixonando pela história do tribunal através desse coordenador, que foi o desembargador Emeric Levay, que nos deu essa visão global. E doutor Emeric, como também, além de desembargador, e era professor de Direito da Mackenzie, ele sentia o quê? Que aos seus alunos faltava vivência no tribunal, né? O direito, a técnica, as leis, a faculdade emprestaria a eles. Mas e a vivência? Onde ficaria? Onde viria o entendimento da história?
E foi assim que surgiram, então, nossas visitas monitoradas. E esse foi o começo, né, daquele pequeno museu que saiu das suas vitrines, expandiu-se, e hoje, graças a Deus, temos, né, a sede do museu, que é o Palacete Conde de Sazedas. Aqueles objetos que ali estavam perdidos eram... Então, o que era uma sala virou hoje uma casa já. Já é algo bem maior. Excelência, eu diria que mais que isso até, porque hoje nós temos a sede do museu, que é o Palacete Conde de Sazedas, uma casa belíssima, todinha distribuída em núcleos museológicos, né, dentre os quais nós dividimos aquele acervo pequeno, hoje é imenso, nós temos mais de 3.000 peças, entre documentos, vestimentas, mobiliário, móveis de estilos, né, feitos para o Palácio da Justiça, pelo Liceu de Artes e Ofício, que vieram complementando as coleções do museu. Temos objetos que vieram do interior paulista também, e continuam até hoje chegando. E um momento interessante, que são objetos assim também dados por pessoas da população paulista. Então, o Museu do Tribunal, ele conta não só mais a história do tribunal, mas a história de uma instituição que é impossível ser separada da história de São Paulo. Então, quando falamos da Revolução de 32, quando falamos de advogados, de personalidades, de hábitos do tribunal que se modificaram, do júri, nós estamos, às vezes, falando o quê? De participação de pessoas que são filhos, são netos de juristas que participaram por ali, outros porque assistiram o julgamento um dia no plenário do júri e guardaram uma imagem, trazem a fotografia. Então, o museu acaba recebendo, por transferência e doação, toda a sorte de documentos que vão recompondo, né? Vão possibilitando uma releitura da história de São Paulo através de uma visão institucional do Tribunal de Justiça. E isso nos abriu um portal de opções. Hoje nós temos coleções atinentes ao júri, a evolução do Tribunal de Justiça. Eu diria que essa é a mais eclética das coleções. Desde comendas recebidas por membros do Judiciário, cartas, dentre elas temos uma carta autêntica, inclusive do Campos Salles para o desembargador Pinheiro Franco. Temos uma coleção de vassourinhas do Jânio Quadros, que nos renderam o quê? Uma parceria com o TRE, que é o CEMEL, né, o Museu do TRE, Dr. Paulo Bonfim, coordenador vitalício. O senhor Dr. Paulo Bonfim acho que sempre foi um grande apoio na nossa vida cultural. E essa parceria com o Museu do TRE nos rendeu 2 exposições belíssimas. Temos hoje uma que está em Imbu, após ter passado por Vinhedo, todas abertas no Palácio da Justiça, itinerando. A mesma coisa tem acontecido com outros momentos, como a exposição fotográfica da Corregedoria. Não é? Se não fosse o concurso da Corregedoria, não existiria essa exposição, que já passou por vários fóruns aqui da capital e agora hoje está itinerando pelo interior, né? Encontra-se em Ribeirão Preto, deve ir para Serra Negra, agora na sequência, talvez comecinho de novembro. A crônica, não foi possível fazer exposição, mas temos a crônica na nossa exposição, que participou da Primavera de Museus, cujo tema foi proposto pelo IBRAM, e foi assim, muito feliz para nós, particularmente, porque ele falava em museus, memória e cultura afro-brasileira. E nós tínhamos o quê? A crônica, que ganhou em 3º lugar, que acabou nos dando conhecimento de um processo maravilhoso de Serra Negra que falava da escravatura, e com isso a crônica integra hoje a exposição em patamar de igualdade a uma carta de provisionamento do Luiz Gama, que foi o primeiro rábula. Então a leitura do museu ela é muito aberta, excelência eclética. A crônica é do concurso da Corregedoria? Concurso da 3º lugar, terceiro olha só que lugar, maravilha. A Cláudia, se não me engano, que é a artista. Bacana, e é uma essa artista participação maravilhosa. no concurso fez com que a pessoa entrasse para a história, olha só. Entrou ao lado do Luiz Gama, Que é interessante. Maravilha, que maravilha, olha só. Isso é um incentivo para que todos participem desse tipo de concurso, né? Isso é muito importante. É uma oportunidade que o funcionário, creio que hoje, está tendo no tribunal, né, de participar de concursos e de se ver assim com o vocabulário mais simples que eu posso usar, em pé de igualdade com membros, né, de elite do Tribunal de Justiça. Houve época que isso só era possível na missa da Páscoa Forense, não é verdade? Então os funcionários se sentiam prestigiados. E hoje eu acho que há uma igualdade tão grande que isso faz com que o tribunal ele só ganhe. E o funcionário. E o interessante, Maria Cristina, é que nesse concurso de crônicas participaram juízes, desembargadores e funcionários em geral, todos os funcionários.
E centenas de crônicas participaram, e o primeiro lugar foi de um escrevente de Franca. Bacana. E que se emocionou tanto. Que se emocionou na entrega do prêmio, ele ficou muito feliz com isso, o que mostra que é um concurso válido, que deve se repetir muitas vezes, e democrático. A crônica dele venceu porque foi a melhor. Olha a que imparcialidade, bacana. Olha não é? só, muito interessante. E como era de se esperar, é evidente, não é? Mas, Maria Cristina, me diga, esse museu fica aberto, qual é o horário de funcionamento do museu? Nós ficamos abertos no Palacete Conde de Cezedas, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 horas da tarde. Sempre importante mencionar, temos funcionários lá dentro, né? Às vezes as pessoas precisam de uma coisa administrativa, então lá dentro estaremos. Para público, esse horário, as portas abertas. No Palácio da Justiça, ao contrário do que algumas pessoas erroneamente entendem... São 2 sessões, o museu não é só nessa casa da Conde de Não, Cezedas. temos 2 salas no Palácio da Justiça. E isso às vezes causa algumas dúvidas, porque nós comentamos, por exemplo, muito sobre o objeto mais antigo do Tribunal de Justiça, que pertence hoje à catalogação do museu, né, no seu acervo, que é uma vara do século XVI. O senhor veja que isso não é o objeto mais antigo do museu, é do tribunal. Essa vara foi um feliz presente quando, da criação do museu, o desembargador Fernando Euler Bueno tinha o objeto em casa, havia conseguido através de uma compra no antiquário muitos anos atrás, e quando veio o museu, ele acertadamente falou, não, esse é o local certo dessa vara. E é incrível o número de alunos que devem ter feito a sua monografia sobre esse objeto, que é, na realidade, responsável pela denominação que nós temos hoje, as salas de audiência, né? Varas cíveis, varas criminais, poucas pessoas, às vezes, conseguem pensar da onde vem... O símbolo que essa vara representa. O símbolo do magistrado, né? Isso foi uma pergunta até em concurso da magistratura. O doutor Emerick ainda era, nessa época, estava entre nós. E foi muito interessante, porque perguntaram ao candidato, ele sempre contava isso, e o candidato falou toda a sorte de simbologia que existe no Palácio. Que esse é um outro lado muito alto do museu, né? Mostrar para as pessoas o Palácio da Justiça, Templo de Temes, isso não é apenas uma metáfora, isso é uma realidade. Porque nós temos um prédio de Ramos de Azevedo, tombado, lindíssimo, porém mais do que bonito. Ali tem toda sorte de simbologias, isso nós vemos na revista da Corregedoria, né, no volume 4. Abordamos um pequeno espaço, que é o gabinete do corregedor atual, mas se formos fazer uma leitura pelo prédio, não há um adereço que não nos leve à simbologia da justiça. E o candidato falou de todos os símbolos, mas não mencionou a vara, que, por sinal, temos feixes de varas, distribuídos por vários locais daquele prédio. Então, esse é um lado muito bom de se trabalhar no museu, porque nós vemos pessoas que entram, às vezes, no tribunal, sem ter a mínima vivência, sem entender o significado das vestes talares, não é? Conseguem, naquele momento, talvez pensar nada além de que, puxa, que pintura linda, isso é banhado em ouro. E para nós esse não é o importante. Mas o importante é o que está ali, né, delimitado, e como isso é uma mensagem para todos aqueles que passam pelo tribunal, sejam qual for a toga que vão um dia vestir. Então, eu acho que o museu começou fazendo essas visitas monitoradas, como eu comecei a princípio mencionar, bem pequenininha, apenas alunos do Mackenzie, pelo desembargador, que era o coordenador, e a coisa foi crescendo. O desembargador Alexandre Germano já trazia seus alunos de Rio Claro, fazendo visitas, nem sonhava, talvez, na época, ser o coordenador do museu, acabou assumindo essa cadeira, está até hoje conosco. E hoje nós temos mais do que isso, nós temos visitas monitoradas no Palacete Conde de Cezedas agendadas, e visitas no Palácio, e criou-se uma supervisão de visitas monitoradas junto à Coordenadoria de Relações Públicas. Então, eu falo que o museu, tudo que é cultura no tribunal, parece que é uma coisa infinita, né? E esse momento de conseguirmos fechar esse apoio com a Corregedoria, esse apoio com o TRE, como eu menciono, não canso de falar, porque foi um momento muito importante, divisor de águas para o museu, essa parceria institucional. Depois do TRE, tivemos exposições em parceria com a Cúria Metropolitana, abordando temas até bem delicados, como a Igreja e o Estado, com processos, e a imagem do crucificado, que até então havia uma verdadeira briga em São Paulo se o Cristo ficaria ou não ficaria, e o tribunal, através do lado histórico, conseguiu mostrar outra visão do crucifixo, que seria o maior erro jurídico já ocorrido na história da humanidade. Isso nos rendeu a permanência dos nossos crucifixos, muitos deles obras de arte, históricos, né? Então,
o tribunal ele consegue, às vezes, através dos setores culturais, fazer uma leitura e, mais uma vez, apazigua esses conflitos sociais, do que nós sempre estamos falando nas nossas exposições. Gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor. Então, os crucifixos que existem na sala do júri, ou mesmo na sala de audiência, hoje, não tem um cunho religioso. Na verdade, para o Tribunal de Justiça. Porque o Brasil é um país laico, a Constituição deixa isso claro, não há religião oficial. Então, essa existência hoje de um crucifixo, então não tem um sentido religioso mais. Teve no início, mas oficialmente, sim. No início nós tivemos, inclusive, a entronização do próprio Cristo, que hoje se encontra no plenário do Tribunal do Júri, o único que permanece inalterado no Palácio da Justiça, né, que seria o primeiro Tribunal do Júri. Ele é o mesmo crucifixo que foi entronizado em 1928 através de uma missa. Então nós vimos que, apesar de já estarmos na República, mas isso não era só o tribunal, isso era a sociedade se acomodando. Por quê, Excelência? O que nós conseguimos denotar, através de vários documentos históricos mesmo, que nosso embasamento nunca é apenas verbal, nem poderia ser, né? Então, esse acervo nos permite, às vezes, uma releitura. Então, o que nós denotamos o quê? Que na época da República, todos os crucifixos foram realmente retirados. Em 1912, é reconduzido ao prédio onde estava abrigado o Tribunal de Justiça, mas reconduzido através de uma verdadeira procissão pela população de São Paulo, carregado nos ombros das pessoas, a imagem do crucificado que havia sido retirado em 1912. E ele volta para um prédio do tribunal, nem se sonhava com o Palácio da Justiça. Isso era história, era um projeto. Aí, quando chegamos em meados de 1928, esse Cristo, que é lindíssimo, hoje faz parte do nosso acervo, da sala do júri no Palacete Conde de Sazedas, ele era muito pequeno, muito simples, para um prédio da dinâmica arquitetônica do Palácio da Justiça. Então, o que eles fazem? Eles pegam esse crucificado, levam para a sala secreta dos jurados, que hoje é o Espaço Cultural Poeta Paulo Bonfim, e no Salão do Júri há, então, essa missa e a entronização do Cristo, que hoje, qualquer um de nós, quando entra no Salão do Júri, vê na frente. Mas, passado anos e anos, a partir de 2004, 2002, a briga se acirrou um pouco em algumas pessoas que se viam inconformadas de terem esse tipo de simbolismo em prédios públicos, né? Nossa Câmara, inclusive, retirou. Isso é uma coisa que tem que ser preservada dentro do entendimento de cada instituição. Alguns museus de tribunais e outros estados também retiraram, mas o Tribunal de Justiça não, se arvorou do lado histórico. Então, o que se pediu às pessoas é o seguinte, que quando vissem um crucifixo, muitas vezes sem imagem, inclusive, que nós temos, não é? Dentro de uma sala do Salão do Júri, que pensasse no que significa aquilo historicamente. Então, nós chegamos o quê? Ao maior erro jurídico já ocorrido na história da humanidade. Um alerta silencioso para que os jurados jamais sejam tendenciosos, né? Pede-se ali o que é a imparcialidade, o que não ocorreu naquele julgamento, pelo que sabemos ao estudarmos, né, o livro da Bíblia como um livro histórico, novamente, e para que jamais o juiz incorra na omissão, conforme foi tão bem traduzido ao lavar as mãos de Pôncio Pilatos. E com isso os crucifixos permaneceram e tivemos uma aprovação cabal nessa exposição em parceria com a Cúria Metropolitana, onde nós tínhamos ali os mais importantes membros, né, da igreja, e todos acharam de uma lógica histórica além do normal, com uma naturalidade incrível, elogiaram e ainda propuseram outras exposições. Então é isso que eu chamo de apaziguar conflitos sociais, às vezes, na visão do museu. E falando ainda do prédio do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é da década de 30, não é isso? 34, salvo engano, 33? A inauguração de 33, porém o projeto é de 1911. Só que um projeto assim, com vários percalços, né? Ramos de Azevedo inspirou-se no Palácio da Justiça de Roma, que é de Calderini, é um traço de Ramos de Azevedo, geralmente pegar a finalidade com que seria feito aquele prédio e embutir ali na sua arquitetura, nos seus acabamentos, o que desse indício de para quem estaria sendo construído aquilo. Então, na realidade, aí entramos com todos esses adereços, a simbologia jurídica, mas temos uma profusão de materiais importados acima
de qualquer suspeita de bom gosto, né? Mármore Chiampos, que revestem os corredores principais, o mármore de Carrara nas escadarias, o mármore português em todos os corrimãos. Artífices italianos vieram para decorar o Palácio da Justiça, com pinturas a seco, dentre eles o Antônio Vesitori, que comandava a equipe, vitrais da Conrado, todos com uma simbologia da justiça também, inclusive o 6º andar é um lugar que as pessoas não reparam, mas são 7 vitrais maravilhosos que falam das virtudes da justiça, né? Bem filosoficamente falando, como o passado, a temperança, a esperança, enfim. E o que temos nacional ali? São os lambris de madeira, que é meio difícil nós acreditarmos, mas importava-se madeira naquela época, e o nosso totalmente madeira de lei, né, nacional, e as colunas que dão sustentação aos pavimentos superiores do Palácio da Justiça, que estão ali ladeando a Sala dos Passos Perdidos, que são de granito vermelho, vindas de Itu. Né, eu costumo brincar com os alunos que talvez sejam as responsáveis pela fama de que Itu tudo é gigante. Cada uma pesa 15 toneladas, trazidas, cada coluna. Trazidas com carroças, com roda de ferro, içadas sem guindaste eletrônico, porque logicamente não existia. Primeiro prédio a ser utilizada a estrutura metálica, nunca havia sido feito, então ele é um pioneiro também na engenharia civil. Então o palácio ele se torna um ícone, né, arquitetonicamente falando, e também a sua importância de primeiro prédio construído para abrigar o poder judiciário. E então tudo isso são algumas justificativas, contando-se que em 32 eclode o movimento constitucionalista. Então ele acaba tendo pintado nas suas paredes, mas a que está mais em foco fica na sala Emeric Levay, que é uma das salas do museu, o brasão da época da Revolução, onde podemos ler embaixo na flâmula, né, aquela frase célebre, né, para São Paulo fiantes eximia, ou seja, tudo por São Paulo. Talvez o culpado durante anos, né, haver uma perseguição, um movimento separatista. Hoje, todos os estados já entenderam que não foi isso. No Rio de Janeiro, nós fizemos, né, Bruno, uma viagem para o Rio ano passado, o primeiro Congresso Nacional de Museu Judiciário, e foi uma felicidade meio paulista, né? Chegar ali no Palácio do Catete e elogios, né? Falando sobre a Revolução de forma favorável, e em cima o quarto que aconteceu ali, aquela triste tragédia do Getúlio. Então eu falo, a história ela é muito fascinante quando nós não temos tendência a nada, né? Eu acho que o tribunal é imparcial e o museu tem que ser imparcial. Então nós só contamos a história através dos documentos originais, o que não deixa dúvida, né, do que seria verdadeiro ou não, porque o documento fala por si. E eu acho que essa é a função maior do museu, é trazer essa paixão para as pessoas. E o nosso prédio do Palácio da Justiça, ele encanta, porque ele é extremamente bem conservado, é um prédio bonito. Recentemente ele sofreu uma manutenção, está ainda se concluindo, no 6º andar, acho que ainda não terminou. Mas é um prédio maravilhoso, que não fica a dever nada para prédios históricos da Europa. Basta conhecer e andar pelos corredores do palácio, é como se voltar à década de 30. Está impecável, algo que nos dá muita alegria. Não vou dizer orgulho, porque isso já é algo negativo, mas dá muita alegria saber que aquilo é um patrimônio público, e que os nossos netos e bisnetos vão poder contar com esse patrimônio histórico. Não é? Quando minhas filhas eram pequenas, eu as levei para conhecer o palácio, porque achei que seria algo importante para elas, né? Para conhecer o museu na época. Hoje ainda tem visita de crianças ao palácio? Como é que é isso? Fala um pouco disso para mim. Eu acho que disso até é mais recomendável que o Bruno fale. O Bruno está tentando um convênio aqui. Nós vamos, acho que, ter muitas crianças. Quer falar um pouquinho sobre isso, Bruno? Bom, boa noite. Só para deixar claro, as visitas monitoradas no Palácio da Justiça hoje são de responsabilidade da Coordenadoria de Relações Públicas, né? Então, mas como a gente está dentro da mesma diretoria, me sinto confortável aqui para também falar. Acho que, se não, salvo engano, a semana passada teve aquele projeto Autoridades Mirins, que vieram criançada, toda arrumadinha, foi bem legal. A gente estava vendo a nossa exposição lá e presenciamos essa visita das crianças, e nós, no museu, junto com a Soraya, que é a responsável pelas visitas monitoradas, nós estamos
planejando agora para 2014, porque nós temos que nos preparar também, está vindo a Copa do Mundo, enfim, né? Como o Palácio da Justiça é um prédio público, né? As pessoas têm o direito de circular e conhecer esse patrimônio. É um patrimônio não só da cidade, é um patrimônio brasileiro, mas é tombado pelo CONDEFAT, que é o órgão que regula os tombamentos a nível estadual, né? A gente pretende fazer um convênio com a FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento Estudantil, e receber as crianças. O museu teve um projeto muito parecido, que foi a Justiça e Cidadania, né? Isso era realizado no Palácio. Hoje, no museu, nós recebemos visitas do Colégio Objetivo, ontem mesmo, um colégio técnico de Barueri, foi lá com 70 adolescentes de 15, 16 anos. É impressionante como as pessoas são carentes no sentido da cultura mesmo, de ter alguém que pega pela mão e venha conhecer o judiciário, enfim, porque não é só um discurso. Mas de uma escola que queira conhecer, o que ela tem que fazer? Temos pessoas nos assistindo no interior, o que elas precisam fazer? Fazer uma excursão para conhecer o Palácio e o museu. Vamos lá. No Palácio da Justiça, a gente tem um telefone 11, né, São Paulo, 3212... 3242-9366, PABX do Palácio, 3112-1246, 3112-1246, telefone direto das visitas monitoradas, né? No Palacete Conde de Sarzeda, sede do museu, só ressaltando, as pessoas, quando marcam uma visita no Palácio da Justiça, também têm a oportunidade de conhecer as duas salas do museu. Então, como o senhor havia perguntado, doutor Durval, então, de uma sala, que é hoje denominada Sala Desembargador Emeric Levay, nós, posteriormente, fomos premiados com a nossa sede, então, Palacete Conde de Sarzedas, e logo depois, em 2009, foi inaugurado o Espaço Cultural Poeta Paulo Bonfim. Então, o museu, ele tem além da prerrogativa de ter a catalogação do Estado, que é uma prerrogativa uma bela responsabilidade que nós estamos trabalhando, né? A questão da regionalização, ainda que embrionária, mas é uma ideia que nós estamos realizando. Enfim, então, Palácio da Justiça, esse número que eu já dei, e no Palacete Conde de Sarzedas nós temos um e-mail, que é museutj@tjsp.jus.br, e os telefones, que são 3101-9499 e 3295-5816. Esse telefone, então, se são colégios, crianças de 12 anos, as professoras entram em contato com a gente prepara uma visita, né? Nós já temos algumas visitas pré-moldadas, mas nós preparamos qual que é o objetivo. Nós vamos visitar os 3 poderes, né? Vamos ao Palácio dos Bandeirantes, vamos à Assembleia e depois vamos ao Tribunal de Justiça. Então, a gente prepara um tipo de visita, né? Algumas visitas que é escola de arquitetura, nós queremos saber sobre arquitetura, então nós focamos aquela visita, damos aquele enfoque com aquela visita. No tribunal nós podemos fazer uma volta na história. História viva. Eu posso frequentar uma sala de julgamento que funcionava exatamente como está há quase 100 anos. O Palácio da Justiça, quando ele foi tombado em 1981 pelo CONDEFAT, realmente ele estava assim, totalmente, todas as salas, sem exceção, como quando da sua inauguração, primeira inauguração, 1933. Porque oficialmente nós temos 2 momentos. Nós temos o do 1º ao 4º andar, inaugurado em 1933. Esses andares eles eram atinentes à primeira instância, daí a localização do 1º Tribunal do Júri, que é mantido hoje ainda, né, aos moldes originais. E hoje recebemos personalidades, visitas monitoradas, é ali que são dadas palestras, tudo mais, algumas posses de desembargadores. E, em 65, é criado depois o 2º Tribunal do Júri no 4º andar, que era para crimes de imprensa, até bem interessante, que era economia popular. O primeiro processo foi do Herbert Levy, então completamente outra função. O 5º andar ele só vai ser concluído bem atrás, em 42, e em 42, então, acontece mesmo uma solenidade de inauguração. Então, é interessante que quando nós damos palestra e mencionamos as 2 datas, algumas pessoas optam por uma, né? Então foi em 33, foi em 42. Ambas as datas são solenes, ambas funcionam,
Só que é importante pensar nisso. A primeira instância é inaugurada em 33 e a segunda no Palácio Quinto Andar em 42 apenas. O que acontece é que, com o passar dos anos, vieram as doenças do grupo Ler, não é verdade? Todos nós soubemos o que foi, aquelas pessoas com problema de tendinite e tudo mais, porque antigamente as mesas não tinham a preocupação do bem-estar do funcionário. Então, aquelas salas que eram ocupadas por cartórios de segunda instância, que só recentemente abandonaram, né, o palácio, acabaram sofrendo modificações de móveis, vieram aqueles móveis com toda a tecnologia, vamos dizer, necessária para que os funcionários pudessem ter um bem-estar de saúde, e aqueles móveis de estilo acabaram sendo arrebanhados para o museu. Então, para nós foi um presente, porque hoje quem sofre de tendinite somos nós. Nós estamos usando mesas maravilhosas, mas isso é importante, porque as pessoas vão entrarem nas salas do museu, né, em algumas salas de importância cabal, como esse salão do júri, o salão nobre, gabinetes, né, do órgão diretivo, ainda tem aquele prédio da época da inauguração. Mas os funcionários que trabalham com computador no dia a dia não sofrem mais sequelas físicas. Então, acho que o tribunal, mais uma vez, equilibrou. E os elevadores do prédio também são fantásticos, né? Elevadores de madeira, são portas pantográficas. Nosso poeta os chama de máquinas do tempo. Mas todas as visitas monitoradas... São elevadores maravilhosos. Quem não conheceu, tem aí um programa histórico fantástico, que é visitar o Palácio da Justiça aqui em São Paulo, a começar pelos elevadores, é algo fantástico. Mas, Cristina, continuando, diga para mim, dos acervos que nós temos. Nós temos um acervo, pelo que sei, grande da Revolução de 32. Mas antes de você falar sobre a Revolução de 32, eu estou vendo que você trouxe alguns objetos. Eu queria pedir para focar primeiro nessa toga que tem aqui, que você me dissesse alguma coisa sobre ela. Qual é a história dessa toga? Então, nós trouxemos uma toga como um exemplo do que seria a nossa viagem, né, dentro do conhecimento, dentro do Museu do Tribunal. Porque essa toga, ela não é uma toga para nós importante, porque tenha pertencido a um desembargador especificamente falando. Nós temos, sim, togas que são arrematadas, pertenceram a presidentes do tribunal, que não são doadas por familiares e ficam guardadas. Essa toga ela foi retirada de uma vitrine que fica no espaço cultural, núcleo de exposição de longa duração, chamado Júri. Então, o que nós temos? Nós temos uma toga dessa, que era destinada aos magistrados, certo? Toda negra. Nós temos uma toga que tem um jabor branco, que era destinado aos advogados. Hoje em dia não usam mais o babado, né, o jabor, mas era bem típica. Inclusive, aquela toga ela pertenceu a um advogado chamado Antônio Augusto Covelo, que ficou muito conhecido com aquele caso que faz parte das crônicas forenses, né, criminais, que é o crime da Rua Salete. Então, nós contamos para visitas também esses casos que eu acho que as trazem mais próximos no dia a dia. E temos uma toga da promotoria, cujo cordão, ao invés de preto, é vermelho. E, muitas vezes, é isso que faz com que o aluno que chega numa visita, às vezes ainda, né, no comecinho da faculdade, meio desacreditado, achando, nossa, mas é tudo tão formal, ai, que absurdo, por que tem que usar essa roupa para julgar? Estamos no século XXI. Então, nós explicamos o seguinte, que, acima de tudo, vem a simbologia. Então, o que seria? Tem a sua razão de ser. Tudo tem, nada é por um acaso, não é verdade? Então, nós explicamos através de togas como essa que isso, primeiro, não muda nunca o modelo. Né? É muito normal, está no museu, né? Antigamente usava assim. Não, ainda hoje se usa. São vestes talares. E o simbolismo maior seria o quê? Seria realmente o momento em que o magistrado, que é uma pessoa física, é um cidadão, certo? Quando ele veste uma toga dessa, totalmente negra, ali está a imparcialidade, posto que o negro é uma cor da qual nem a luz do sol pode transpassar. Então, a imparcialidade vai ali denotada pelos cordões negros. Num segundo momento, nós temos o advogado, que o adereço é branco. Porque o branco, ele mostra total abertura a todas as cores. E todos temos direito a uma defesa. E num terceiro momento, talvez a mais dramática de todas, que seria do Ministério Público, né? Sem também deixar de explicar que essa visão popular, vamos dizer, de que o promotor ele é um grande advogado de acusação, né? Todo promotor parece que nasceu para acusar. Então, nós já começamos desmistificando isso sempre nas nossas visitas, explicando o quê? Que talvez seja o maior advogado de defesa,
Porque ele defende quem? A sociedade, os menores e os incapazes, não é verdade? Um promotor defende aquelas pessoas fragilizadas num conflito social. Então, daí o vermelho, simbolizando o quê? O sangue derramado pelas vítimas, muitas vezes vítimas sociais. Não precisamos de um hematoma para serem feridos os nossos direitos. Então, diante disso, muitos alunos saem querendo, com certeza, vestir uma dessas togas. Maravilha. Então, dá só um close depois. Já deu close na toga? Ótimo. O que mais que você trouxe aqui? Esse sino em cima da mesa aqui. Que é esse? Aqui nós temos alguns apetrechos simples, né? Não foi possível trazer pequenos. Coisas maiores, vão ter que ir até lá se quiserem conhecer um acervo maior. Aqui mostra um pouquinho... Dá para dar o close no sininho? Vamos lá. Esse não faz parte. Aqui, o sineta. Por quê? Isso aqui é uma das nossas discussões históricas. Nós chegamos na Sala Emeric Levay e temos uma vitrine com várias sinetas como essa, algumas lindíssimas, de madrepérola, tudo mais. E temos 2 malhetes, um de metal e um de madeira. E as pessoas certamente vão direto aos malhetes. Esse é o símbolo da justiça. Por quê? Porque está na capa do código, porque ele faz parte de várias alegorias. Cinema americano. Cinema americano. Algumas novelas que há tempos atrás foram filmadas dentro do nosso júri. Então o malhete estava lá, né? E é o martelinho. O malhete é o martelo. Isso. Hoje em dia não é muito usado. Alguns juízes até usam, mas não é... Perdendo um pouco o sentido de usar. Hoje você tem campainha elétrica que tem um efeito até melhor. Mas é o símbolo, que se usar, está perfeitamente, é tradicional. Exatamente, porque não há nenhuma regulamentação que impeça, não é verdade, um magistrado de usar o malhete. Mas vamos dizer que 99% dos casos em São Paulo sempre foram usadas o quê? Essas sinetas. E as pessoas, às vezes, não entendem a importância. E para nós, o nosso acervo original é esse, posto que os nossos malhetes vieram da Suprema Corte dos Estados Unidos. O doutor Emeric tinha ganho de um amigo dele, inclusive, que era juiz, e doou para o museu. Ele falou, não, tem que mostrar para os alunos que existem as coisas que são regulamentares, os hábitos, existe aquilo que não há uma regulamentação, mas são hábitos que no dia a dia, né, se fazem perceber. Então, hoje nós mantemos, mesmo no palacete, a sineta, temos esta urna de madeira, que ela é não para sorteio de jurados, ela é para depósito dos votos, das cédulas. Então, ela era usada mais ou menos até os anos 60, esse tipo. E hoje... Para cédulas de votação? De votação dos jurados, do o sim, o não. Às vezes não é da área. Então, certo. Aquela é uma urna, na hora do julgamento do júri. Exatamente. O jurado coloca ali as cédulas. O juiz vai fazer os quesitos e eles vão pondo cédulas de sim e de não, e atualmente não se contam as 7, né, Excelência? Se não me engano, estamos por maioria, né? 4 já deu, 4 sim, não se abrem as outras. E hoje não se usam mais apetrechos como esse, que são elaborados. Essa aqui é feita pelo próprio Liceu de Artes e Ofício. Nós temos saquinhos de tecido. Então, são um dos poucos hábitos do tribunal que se modificaram, porque o tribunal é bem apegado às suas tradições. Mas é importante sempre cifrar o seguinte, que o que está em foco não é a ostentação. Hoje em dia, as pessoas têm, às vezes, uma mania de achar que não pode, né, ser bonito porque é ostensivo. A ostensividade sem fundamento, ela é ruim. Né? Eu falo que o ouro pelo ouro talvez não valha nada, mas o ouro num adereço, uma urna como essa, de madeira de lei, feita por artífices maravilhosos do Liceu, então isso é uma obra de arte, até além do fato de ter cumprido uma missão tão importante, porque talvez aqui tenha se selado o futuro de vários, né, julgamentos e vários réus que nós temos na nossa história. E aquela urna sextavada, ela até hoje ainda pode ser usada, que ela é para sorteio dos jurados. Aí sim, aqui são colocados ali, né? Os nomes. Consegue mostrar, Bruno? Tem a chavinha, né, direitinho, e aqui são colocados os nomes dos jurados. E diz a crônica, não sei, que alguns juízes do interior chegaram a chamar crianças para fazer esse sorteio, era o hábito, símbolo da imparcialidade. Era um hábito. Então é totalmente romântico, né? E é esse romantismo que faz, acho que, todas as pessoas se apaixonarem pela justiça, né? A justiça mais etérea, mais filosófica, mas que é quem nos dá a crença e que nos faz suportar, às vezes, esse do dia a dia que nós temos, um tribunal que estatisticamente julga 30% dos processos de um país, ele merece, né, um pouquinho de romantismo para tornar tudo mais leve, eu acho. Cristina, então nós temos lá inúmeros objetos, isso é só um pequeno exemplo do que se tem lá, que vale a pena ser visitado e visto. Me fala um pouco
do acervo relativo à Revolução de 32, de 1932. Bom, essa é a minha paixão particular, se me permite. Bom, vamos facilitar um pouquinho para as pessoas. Esse é um livro que foi feito em 2007, ele já está desatualizado, o museu está atualizando novamente, que é o Memória e Atualidade. Então, dentre os capítulos, nós temos o quê? A Revolução... Vê se dá para dar um close nessa página maior aqui. Você tem um dever a cumprir. Primeiro aquela, da esquerda. Sim, a do... Vira para a câmera, vê se dá para... Deu para... Isso é um símbolo de 1932, né? É a Mas réplica de um cartaz, né, que era distribuído e afixado, inclusive em posses, chamando a população para esse movimento. E, por coincidência da vida, talvez, não sei, vários soldados constitucionalistas vieram futuramente, né, nem sonhavam, talvez na época, alguns eram novinhos, a integrarem as fileiras de magistrados do Tribunal de Justiça. Então, nós temos, dentre eles, a Tugasmin Médici Filho, que nós temos a fotografia aqui, temos Valentim Alves da Silva, que foi até sogro do doutor Álvaro Lazzarini, num futuro, temos o Júlio Inácio Bonfim Pontes, que era primo do nosso poeta Paulo Bonfim, e temos Adriano Marrei, que chegou a corregedor, inclusive, do Tribunal de Justiça. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas, além de terem uma atuação como cidadãos acima de qualquer, né, suspeita, sua atuação na própria Revolução, o momento que São Paulo lutava para que fosse implantada, né, a Constituição e tudo mais, futuramente vieram a ser autoridades do Poder Judiciário e jamais deixaram morrer esse momento. Juntando-se esse fato com o fato de que o brasão, que eu comentei há pouco, na Sala Emeric Levay, é o símbolo da Revolução, brasão de armas de São Paulo, único prédio oficial que mantém o brasão da época, é o nosso Palácio da Justiça, todos os outros foram modificando e a corregedoria hoje tem um quadro desse brasão. É verdade. Então, o que aconteceu? Quando chegou na época de nós montarmos a primeira exposição temporária, o tema escolhido pelo desembargador Emeric Levay, não poderia ser diferente, o doutor Paulo estava junto também, foi a Revolução de 32. E nós não tínhamos praticamente acervo nenhum, Excelência. Nós tínhamos apenas uma fotografia do doutor Paulo Bonfim com o seu pai, ele com 6 aninhos, porque ele era escoteiro e levava cartinhas durante a Revolução. Tínhamos um anel de grau, que o doutor Fernando Euler Bueno havia doado, uma aliança do doutor Alcides Ferrari, um lenço que a Cecília Apini, que era funcionária antiga do museu, havia doado para o museu de recordação, e só. E aí nós ficamos, como nós vamos montar uma exposição se não temos um acervo? A história nós tínhamos, o doutor Emeric era historiador e não teria problema. E então surgiu uma ideia, nós fomos na comissão da medalha da Assembleia Legislativa, da qual, por sorte do destino, mais uma vez, minha mãe trabalhava, e minha mãe me colocou em contato com o coronel Ventura, que era do MMDC. E isso resultou numa exposição que durou 3 anos no Palácio da Justiça. O tribunal ficou como guardando mesmo todo o acervo do MMDC, que estava ali na época no obelisco, com infiltração. E as pessoas vinham da rua, a Vejinha noticiou, várias pessoas, não tínhamos uma diretoria de comunicações como hoje temos, com essa estrutura toda, né? Então dependíamos muitas vezes de outros setores de imprensa externos, e foi assim que as pessoas, cidadãos, vinham para ver a exposição e, olha, eu tenho um capacete em casa, eu tenho um anel em casa. Então, resumindo a questão, quando passados esses 3 anos, nós tivemos um pedido do MMDC para restituir o acervo que lhes pertencia, nós tínhamos mais peças de acervo do que o que nós tínhamos pego emprestado. E isso rendeu uma exposição enorme na sala Paulo Bonfim, que metade daquela sala é todinha atinente à Revolução de 32. Temos uma sala menor hoje no Palacete Conde de Sazedas. Nós tínhamos o nosso porão tomado por uma exposição de 32, mas hoje montamos a nossa reserva técnica numa tentativa de adequar o museu, né, para as leis museológicas, que agora em 2014 todos os museus têm que estar adequados em suas reservas. E ainda temos em arquivo muitas peças de 32 que nos servem quando montamos exposições em outros prédios do Judiciário. Agora, nesse momento que estamos vivendo, estamos tendo pedidos de juízes do interior das sedes administrativas para que montemos museus nessas sedes. E ali existe também um acervo enorme atinente a 32. Não bastando isso,
o processo que originou esse movimento, que a gestão documental localizou há pouco tempo, né, doutor Eutálio esteve até fazendo um programa lindíssimo que eu cheguei a assistir, quando eles localizaram esse processo, que é a averiguação do homicídio do Martins Miragaia e Drauzio Camargo. Então não temos o original, esse ainda está na gestão documental, mas não importa, o museu já tem uma réplica. Em 32 nós vimos um documento, inclusive, do museu, que o responsável pelo alistamento dos soldados era o juiz da comarca. Nós tínhamos batalhão da justiça, né? Quem quiser ver, até o dia 10 tem exposição ainda lá, depois dia 10 desmonta, que vai estar no Palácio da Justiça, na Sala dos Passos Perdidos, uma participação do Cláudio Senise, que graciosamente nos doou seu acervo particular, e ele nos deu um presente nessa exposição, que é o capacete da Força da Justiça. Então, realmente havia o alistamento e as pessoas saíam fardadas de dentro do Palácio da Justiça para essa luta, né? Então, é impossível realmente não ter uma menina dos olhos nessa exposição. Hoje nós temos um acervo constituído por fardamento, por parte documental muito importante, né? Documentos de inclusão nas fileiras do Exército. Mas em termos de objetos temos o quê? Farda? Fardas, temos anéis da Campanha do Ouro, vários modelos deles. Temos também armamento, todos eles já desativados, né? Tem pessoas que olham, uma granada, não, tudo certinho. Granadas, bombas aéreas, temos minas, e temos essa homenagem que para nós eu acho que é um ponto maior, que são justamente essas pessoas que lutaram e vieram a integrar o Tribunal de Justiça. Um item importante também, eu acho que vale a pena ressaltar, é o seguinte, é a luta pela tribuna, né? Então nós temos a figura Manuel da Costa Manso, que era o presidente do tribunal na época. No Espaço Cultural Poeta Paulo Bonfim, há um livro que é o discurso que Manuel da Costa Manso proferiu nas rádios e tudo, para dar essa força, né, à moral paulista, para que não desistissem desse intento. E o próprio Ibrahim Nobre, né, que está aí presenciando todas as visitas monitoradas, ele tem um busto do Ibrahim Nobre, promotor público, dentro do plenário do júri, onde nós lemos na placa, não promotor, mas o tribuno da Revolução. Posto que, acabados os julgamentos, ele, dentro do júri, ele fazia suas preleções e seus discursos para a Revolução. Então, o Palácio da Justiça em si, ele é muito mesmo focado, muito inspirado nesse momento, e até por questões talvez cronológicas, porque em 32 ele estava sofrendo o seu acabamento, como eu falei, até o 4º andar, e em 33 ele é inaugurado ainda ao clima, né, posto que essa revolução foi até outubro. Então, o museu ele tem realmente um acervo muito grande, e todos os núcleos que nós montamos até hoje, nem que seja um documento, alguma coisa, nós mencionamos, porque é bem importante, eu acho que na vida do judiciário, para as pessoas entenderem, né, o tribunal não só como uma coisa, instituição fria, que o juiz vai e vai julgar aquele processo. Sim, ele vai julgar aquele processo, mas há uma participação dinâmica em fatos bem mais amplos, que não falam de uma pessoa, de um cidadão, mas sim de um momento na história de São Paulo. Muito bem, Cristina. Falamos da Revolução de 32 e do Tribunal do Júri. Que tipo de acervo que você tem no museu, nós temos, né, no museu de Tribunal do Júri? Processos antigos, o que nós temos? Esses objetos todos foram retirados da nossa exposição, que fica no Palacete Conde de Sazedas, tá? Que seria mais, como eu falei, a evolução, a mudança de hábitos, de costume. Nós, no nosso museu, particularmente, nós não temos aquela visão museológica de que uma peça tenha que ter 20 anos para ser considerado um acervo, porque o nosso tribunal é muito dinâmico. Então, eu até estávamos conversando, a equipe do museu, que nós já estamos atrasados, né? Hoje temos um processo de justiça sem papel que já está totalmente implantado. E nós temos que pensar sobre como armazenar mídias, coisas que até há pouco tempo eram futuro, e hoje já para nós já virou passado. E antigamente não podia filmar Tribunal do Júri, quer dizer, é complicado. Nós temos alguns objetos, mas os processos... Exatamente. Agora, tem processos assim, montados, isso é muito pensado, o desembargador Alexandre Giovanni participa de todas as colocações, inserções, né, de objetos como acervo do museu. Então, o que nós temos, por exemplo, dentro, primeiro foco, primeiro Tribunal do Júri, Palácio da Justiça, mesmo estando no Palacete Conde de Sazedas, nós escolhemos o que seria a sala de jantar da casa, porque ela é totalmente de lambri de madeira, e ela nos remete àquela visão do Tribunal do Júri. Ali nós temos, vamos supor, o Crime da Mala, que é do Giuseppe Pistone, né,
contra a sua esposa, Maria Fé. Acho que talvez tenha sido um dos crimes que mais foram falados, divulgados em São Paulo. Houve até um filme antigamente, né, bastante tempo. Então, esse processo, ele começa os trabalhos oficiais do Tribunal do Júri. É o primeiro julgamento que ali acontece. Aí, nessa mesma vitrine, nós temos o último julgamento, que é do Agostinho Pelkert, que hoje ainda está na Casa de Custódia, que foi um caso também que abalou São Paulo, em 88, que ele tinha 18 anos quando cometeu homicídio contra a família toda, né? Pai, mãe, 3 irmãos. Então, aqui nós temos as duas pontas, vamos dizer, dessa história do plenário do júri, do primeiro tribunal. E, depois, enxertando essa história, crimes que abalaram a época. Por exemplo, o crime do restaurante chinês, que virou até um livro, né, que o Bruno conseguiu localizar, e de vez em quando nós colocamos, para as pessoas poderem ler também. Às vezes o processo é impossível se pegar por questões até de preservação do documento. Mas o livro é muito bom, dá para entender muito bem a história. É interessante, não é? Temos também do Francisco Costa Rocha, que foi até no Linha Direta, apareceu Chico Picadinho, como todo mundo conhece. Nossa visita subiu, graças ao Linha Direta, muito, porque as pessoas, nossa, onde que será que está esse processo? Ah, Museu do Tribunal. Nossa, as pessoas iam só para ver, porque na época estava aquela crítica se ele sabia que saiu ou não. Tinha mais que 20 anos, 30 anos que ele estava preso, mas ele está no manicômio judiciário, que agora é a Casa de Custódia. Então, toda aquela acabou nos rendendo uma visita. Então, o museu, às vezes, ele tem um caminho meio oblíquo, que às vezes uma coisa que não é tão boa, mas acaba culturalmente fazendo as pessoas pensarem, analisarem. Temos objetos como essas togas, uma mesa maravilhosa que veio da comarca de Espírito Santo do Pinhal, que é um móvel mesmo, uma mesa tocheiro, onde o juiz, presidente do júri, trabalhava. Uma mesa que no Palácio não tivemos uma igual ainda, porque no interior havia muito essa veneração aos julgamentos do júri, né? Então não seguia um padrão os móveis. Aí também veio para o Palacete Conde de Sazedas, alguns quadros, não muitos. Então nós temos também, assim, a entronização do Cristo no júri, nós comentamos sobre isso. O original está lá. Temos o próprio Cristo, mais antigo do tribunal, de 1912, que voltou, né, para 1912 para o prédio, com um livreto que mostra a fotografia dele sendo conduzido com a população. Então, quando a pessoa vai fazer uma visita numa sala dessa, a princípio ela fala, nossa, é uma vitrine com 3 togas, uma mesa com um tocheiro, alguns processos. Mas no monitoramento, então, ela tem toda uma visão do começo até hoje. Terminamos com as máquinas de cinotipia. Todos os modelos de máquina, até a mais moderna, que teria sido, talvez antes da Justiça Sem Papel, né, um salto na tecnologia do tribunal, até mesmo com a fitinha, com aqueles símbolos todos, que as pessoas conseguem entender melhor como funciona esse sistema. E 2 cubos que falam de um momento novo, que essa coleção está começando a se formar para nós, que é a coleção do 2º Tribunal do Júri. Porque ali nós localizamos, através de uma pesquisa que nos foi pedida por um desembargador, sobre qual seria o primeiro processo que tinha sido julgado no 2º Tribunal do Júri. E o nosso foco do museu era o primeiro. Então, a Elaine, que na realidade é muito boa também em pesquisa, funcionária do museu, correu de um lado, as meninas correram do outro, localizamos o livro inaugural do 2º Tribunal do Júri, do 4º andar do Palácio, em 65. Descobrimos que ele foi criado para crimes da economia popular, né, dentre os quais eram crimes de imprensa, que eu também, na época, não tinha esse foco histórico ainda delimitado. E conseguimos os 2 primeiros processos, um de crime contra a vida, que era uma pessoa que não era de relevo social, mas um cidadão ali que foi julgado por esse, e o outro, como eu comentei, economia popular, dentre os quais crime de imprensa, Herbert Levy, movendo uma ação contra 2 pessoas por difamação. Então, já começamos uma nova abordagem de um período do tribunal que ainda não tínhamos chegado. Maravilha. Nós estamos chegando no nosso final, nosso tempo está se esgotando. E eu gostaria de agradecer a Maria Cristina por ter vindo falar conosco sobre o museu. É um prazer. Gostaria de convidar todos os funcionários, advogados, alunos, quem estiver nos assistindo online ou depois pelos arquivos aí da internet, que venham conhecer o Museu do Tribunal de Justiça, que venham conhecer o Palácio da Justiça. É a nossa história, é extremamente importante que você conheça a história de São Paulo, a história do nosso judiciário, né? Cristina, a sua despedida. Bom, eu quero agradecer a atenção de todos
E, mais uma vez, eu quero agradecer o apoio que temos recebido, né, de toda a direção do Tribunal de Justiça, que nos dá condições de abrir, né, os nossos braços em termos de várias direções da história e, principalmente, esse momento que estamos assim conseguindo, através desses trabalhos da Corregedoria, Excelência, obrigada, né, a revista já, a terceira, a quarta revista, contemplaram também um pouco da pesquisa do museu, que nos deixou muito felizes. Quem sabe agora a memória oral seja um novo momento, esse é um grande sonho, né, do museu, de ter a sua memória oral, não havíamos condições, estamos agora conseguindo concretizar isso, e eu só tenho que, em nome do desembargador Alexandre Germano, inclusive, que esteve à nossa frente, tenho certeza que em nome dos meus amigos, né, funcionários, olha, agradecer muito esse apoio, que Deus nos dê força, vamos daqui para frente. O doutor Nalini tem uma preocupação muito grande com a memória do tribunal, com o museu, e também em proporcionar a todos os funcionários essa possibilidade do contato com a nossa história. Então, por isso a Corregedoria tem dado esse apoio ao museu e vai continuar sempre fazendo isso, em particular na nossa revista. No site do Tribunal de Justiça e no site da Pamages, nós temos a revista da Corregedoria. Você que nos acompanha pelo site da Pamages, depois que terminar, dá uma olhadinha, tem lá a nossa revista da Corregedoria, onde tem uma matéria muito interessante sobre salas do Tribunal de Justiça históricas, a sala do corregedor, os objetos, um espelho da acho que Marquesa de Santos, né? O espelho da Marquesa de Santos. E só esse espelho já vale a pena olhar a revista, né, que é um sonho de espelho enorme, maravilhoso. Bruno, muito obrigado por nos ter feito a companhia, nos ajudado aí no evento de hoje. Muito obrigado a você que está nos ouvindo presencialmente ou pela internet. Uma boa noite a todos. Boa noite.